Senhor, nosso Deus e Pai, Jesus, no teu nome que a igreja clama. Pai querido, quero agradecer primeiramente ao Senhor por mais a oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar na tua casa e hoje, meu Deus, exaltando o teu nome. Porque eles queriam estar aqui, Senhor Jesus Cristo, mas não estão. E nós estamos aqui querendo glorificar e exaltar o teu nome. Senhor, quero agradecer a Ti que se aproximaram e ofertaram. Também quero agradecer a Ti, Pai querido, pelas vidas que se fazem presentes nesta noite. Que o Senhor possa fazer a unidade de mentiras no cenário sobre a casa de cada um daqueles que está presente. Pai querido, aqueles que não puderam ofertar nesta noite, Jesus Cristo. Que o Senhor sopre o teu vento, Jesus Cristo, levando o Senhor de toda a necessidade, Pai querido, e trazendo bênçãos para quais não tem Senhor. Jesus, quero apresentar as suas mãos, Pai querido, a vida do pastor Wellington, Pai. E nesta noite, já trazer o alimento espiritual ao povo dos céus, Pai querido, que é a tua palavra. Eu creio e sei, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor preparou grandes coisas para a igreja nesta noite. Pai querido, que o Senhor nos grandemente a vida dele nas suas mãos, que não seja o pastor Wellington, mas seja o Espírito Santo de Deus. Pai querido, eu quero agradecer a Ti, Pai querido, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu aí de trazer a tua palavra. Que teu Espírito Santo conduza ele nesta noite com honra, glória e excelência para entregar o melhor a Ti, porque o Senhor é santo. E assim eu te agradeço desde agora para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a graça para o Senhor Jesus. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor, que mais uma vez nos dá essa oportunidade de podermos reunir e adorar o nome dele. Não há nada melhor do que estar na presença de Deus. Não tem lugar melhor. Quero estar trazendo algo que o Espírito Santo colocou no meu coração a respeito sobre quem é responsável pelo que a gente faz, pelos nossos atos, pelas nossas ações, sobre a responsabilidade do que acontece conosco. Eu estou lendo o texto que se encontra em 1 Samuel 24:17. Livro de 2 Samuel, perdão. Capítulo 4, do verso 17 em diante. Amém? Diz assim: vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor, dizendo: eis que eu sou que pequei, e eu que iniquamente procedi. Por estas ovelhas que fizeram, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. E Gade veio naquele mesmo dia Davi e disse-lhe: sobe, levanta ao Senhor um altar no quintal de Araúna, do Jebuseu. Davi subiu, conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Esse é a igreja pode se assentar no Senhor Jesus. Amém? Esse é um texto onde a Bíblia está relatando um acontecimento em cuja Deus tinha dito que o povo de Israel seria como as estrelas do céu e como a areia que está na praia, que não poderia ser contada. E o povo de Israel havia crescido muito. E numa determinada situação, Davi, que era o rei de Israel nesse momento, ele coloca no coração dele que ele iria contar o povo para saber qual era o tamanho do povo. E Davi ele foi repreendido quanto a isso, para que ele não fizesse esse censo, para que ele não levantasse e contasse o povo. Mas Davi não deu ouvidos ao profeta e mesmo assim ele decidiu contar o povo. Algo que, humanamente falando, parece sem importância. Davi estava somente querendo saber qual era o tamanho do povo de Israel. E é algo natural um governante
censo de tempo em tempo para saber qual é a população da nação que ele governa. Mas Deus havia dado uma ordem expressa que o povo de Israel não deveria ser contado. E Davi, ele desobedece à voz de Deus e ele faz essa contagem. Como consequência, Deus enviou uma peste no meio do povo de Israel e 70.000 pessoas morreram, porque o rei Davi decidiu desobedecer a Deus e fazer o que ele desejava. E o que eu quero dizer com isso? O Espírito Santo colocou no meu coração que muitas vezes o que acontece de ruim, aliás, todas as vezes, o que acontece de ruim com nós, ou com as pessoas que estão próximas de nós, acontece porque nós deixamos de seguir aquilo que Deus nos orienta a fazer e seguimos as nossas próprias vontades ou os desejos do nosso coração. A palavra de Deus nos ensina que o coração do homem é enganoso e é desesperadamente corrupto. O que isso quer dizer? A nossa carne, os nossos desejos, eles são corruptos por quê? Porque a gente deseja sempre os prazeres deste mundo, as coisas desta terra. Existem coisas nessa terra que o Senhor Deus nos concede para que nós possamos desfrutar. Por exemplo, uma boa alimentação, muitos tipos de bebida, Deus nos deu para que nós possamos ter prazer no alimento. Mas a Bíblia também diz que glutonaria, o que é glutonaria? Se alimentar além do que o necessário, isso é pecado. Deus colocou os alimentos para que a gente venha desfrutar do alimento, mas sem exagero. E quando a gente exagera, a gente desagrada a Deus. Por consequência, o nosso corpo ele passa mal, a gente passa mal. E o que o Espírito Santo estava dizendo é o seguinte: que todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, nós causamos algum tipo de prejuízo para nós mesmos e para quem está próximo. Todas as vezes. Porque os mandamentos de Deus e aquilo que Deus nos proíbe fazer não é uma proibição como que porque Deus quer nos dominar. Porque se Deus quisesse nos dominar, Ele já teria feito isso. Ele não nos daria liberdade de escolha. As proibições que o Senhor Deus nos coloca é para cuidar de nós, é para nos proteger. Por exemplo, quando uma criança pequena, de 1 ano ou 2, pega um objeto importante, como uma faca ou uma tesoura, e o pai e a mãe vê, a primeira coisa que ele faz é ir lá e tirar aquele objeto da mão daquela criança, e aquela criança vai chorar, vai pegar porque ela deseja aquele objeto, porque muitas vezes tem um brilho ou tem algo assim, e ela deseja aquilo. Mas aquilo que ela deseja é algo que vai fazer mal para ela, porque ela vai se cortar, ela vai se prejudicar. O pecado é a mesma coisa. Então, por que Deus nos proíbe de algumas coisas? Para nos proteger, para nos guardar, porque Ele nos ama e Ele não quer que nós venhamos a sofrer. E todas as vezes que nós assumimos o risco de desobedecer a Deus, nós fatalmente vamos quebrar a cara. A Bíblia nos ensina que Saul, ele foi rejeitado por Deus. E por que Saul foi rejeitado por Deus? Porque Saul ele não assume a sua responsabilidade quando ele comete erro. Ao contrário de Davi. Nós todos erramos. Todos nós cometemos pecado. Mas aquele que confessa o pecado e deixa,
Ele alcança a misericórdia. O Senhor Jesus Cristo, na passagem de Lucas 5, no verso de número 30, coloca para mim, Maria, por favor, Lucas 5, 30, ele diz assim, ó, os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo, por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? O próprio. Jesus respondeu e disse, não necessita de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. O próximo. Eu não vim chamar justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. O Senhor Jesus Cristo, ele veio a este mundo por causa dos pecadores e não por causa dos justos. Olha, a Bíblia diz que não há um justo sequer, nenhum. Todos pecamos e estávamos destituídos da glória de Deus. Não tínhamos direito a sequer mencionar o nome de Deus por causa do pecado, por causa da separação entre nós e Deus. E nada nos separa do amor de Deus, mas o pecado causa separação entre nós e Deus. Deus não deixa de te amar porque você cometeu um pecado. Você pode fazer o que você quiser, não vai mudar o amor que Deus sente por você. Nada do que você faça vai mudar esse amor. Mas, por causa da justiça de Deus, que também tem o mesmo tamanho do amor de Deus, o pecado nos separa de Deus. Por isso que o Senhor Jesus Cristo veio, para nos conceder a oportunidade de nos arrependermos do pecado e receber o perdão de Deus. E aí nós somos lavados no sangue do Cordeiro, remidos pelo sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez, para que possamos estar juntos de Deus. Quem está entendendo? Todos nós cometemos falhas, cometemos erros, às vezes intencionalmente. Aí tem muita gente dentro da igreja que simplesmente foge da responsabilidade dos seus atos. Quer ver? Livro de 1 Samuel, capítulo 15, verso de número 15 também, por favor. 1 Samuel 15, diz assim, ó. E disse Saul, de Amaleque, o seu servo, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e das vacas, para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Essa passagem, Deus havia dado uma ordem expressa para Saul, que era o rei de Israel, o primeiro rei de Israel. Deus fala para ele assim, olha, você vai pegar o exército de Israel, você vai contra os amalequitas, é para destruir tudo, não é para sobrar nada. Era para ele exercer o juízo de Deus. Mas o que foi que Saul fez? Saul não fez o que Deus havia ordenado. Ele foi lá e não matou o rei Agag, que era o rei dos amalequitas, e ainda viu o que era de melhor que tinha, ele pegou. Ele não destruiu, ele pegou para si. Quando o profeta Samuel chega para o repreender, a primeira coisa que ele faz é fugir da responsabilidade dele. Olha o que ele coloca nesse versículo aí, a gente lê, ó. E Saul, ele disse que o povo poupou o melhor das ovelhas. Olha ele colocando a culpa no povo. Ele não assumiu a responsabilidade dele, porque Deus havia dado uma ordem para ele. E ele, sendo rei, ele não tinha autoridade sobre o povo. Então não foi o povo que poupou, foi ele quem permitiu que o povo fizesse o que queria. Nós temos uma autoridade que é dada por Deus, de dizer não ao pecado. Que autoridade é essa? Quando o Senhor Jesus Cristo, ele morreu
mim, por você, Ele nos deu poder sobre o nosso desejo. O seu desejo é contra ti, mas você tem domínio sobre ele. Você pode dizer não. A vontade, ela vem, e do jeito que ela vem, ela passa. Você só vai satisfazer o seu desejo se você escolher satisfazer o seu desejo. Se você escolher negar a si mesmo para seguir a Jesus, como ele mesmo diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então você consegue fazer aquilo que é agradável a Deus. Está entendendo? O diabo não pode forçar ninguém a cometer o pecado. Ele só pode induzir, sugerir e tentar. Mas a decisão final é sua, é minha. Algumas vezes nós vamos fracassar. Haverá momentos em que nós vamos fracassar. Mas quando isso acontecer, o Senhor nos deu a oportunidade do arrependimento. Aleluia. A palavra de Deus, ela diz, numa das cartas de João, se eu não me engano, em 1 João, perdão, eu não me lembro agora, mas está escrito exatamente assim, ó. Essas coisas eu vos escrevi para que não pequeis. Mas, se pecardes, tendes um advogado junto de Deus. Alguém que intercede por nós junto de Deus. Quem é esse alguém? É o Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos as Escrituras para andar segundo ela e não cometer o pecado. Mas quando nós falharmos e cometemos algo de errado, nós temos um advogado, que é o Senhor Jesus, que intercede por nós. Temos o Espírito Santo que também intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis. Nós temos o amor de Deus que não muda porque nós cometemos um pecado. E muitas vezes nós preferimos ouvir a voz do acusador que diz: você pecou, já era, não tem mais jeito. Mentira. O diabo, ele é mentiroso, que nos acusa o tempo todo, dizendo que nós não somos dignos. Nós não somos dignos pelos nossos atos, mas pelo ato do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós somos. Nós nos tornamos dignos de entrar no reino de Deus quando nós reconhecemos o Senhor Jesus como Senhor. O que é reconhecer Ele como Senhor? É decidir obedecer a Ele. Não se entregar aos prazeres. Isso é uma responsabilidade que é nossa. Nós é quem devemos escolher. Quer ver uma coisa? Isaías, capítulo 6, verso 5, por favor. Olha só aqui, ó. Então disse eu Isaías, o profeta: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos, o próximo. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara a voltar com uma tenaz. Próximo. E com a brasa tocou minha boca, e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Expiado é arrancado. Então, o que Deus faz quando a gente reconhece que é pecador? Veja que logo no início desse texto, o profeta diz o quê? Ai de mim, que sou pecador. E habito no meio de um povo que também é pecador. Ai de mim, que tenho lábios de impuros e habito num povo de impuros lábios. Ele está reconhecendo que ele não é merecedor, que ele não é digno de ver o Rei da Glória. Mas quando ele reconhece o seu pecado, ele confessa que ele é pecador, o que Deus faz é dar ordem ao anjo que tire uma brasa do
purificar, não para o destruir. Ele achava que seria destruído por causa do pecado. Mas quando ele confessa o pecado, ele é purificado do pecado. Quem está entendendo? Quando nós reconhecemos diante de Deus, principalmente, que somos falhos, nós recebemos de Deus o perdão. Porque o nosso Deus, ele é riquíssimo em perdoar. Se tem algo que o Senhor Jesus Cristo ama fazer, é perdoar pecado. Quer ver uma coisa? Eu não me lembro agora exatamente em qual dos evangelhos está escrito, mas quando os 4 amigos levam, se alguém lembrar, por favor, me ajudem de verdade. É um curso de ensino, gente. A gente está aqui para aprender isso. Todos nós estamos aqui aprendendo. Eu também. Tá? Não sei tudo. Só quem sabe tudo é o Senhor Jesus. Então vamos lá. Os 4 amigos levam o homem na mar de pena, descem ele pelo telhado, a passagem é conhecida. E quando aquele homem é descido, a primeira coisa que o Senhor Jesus fala para ele é: os teus pecados estão perdoados. Olha que o Senhor Jesus Cristo não curou a enfermidade dele primeiro. Curou primeiro a alma, perdoando os seus pecados, purificando ele, redimindo ele dos pecados. As pessoas em volta diziam: quem é esse para perdoar pecado? Perdoou nada, ele nem tem poder para ser perdoado, ele não pode ser perdoado. Quando você se aproxima de Deus, muita gente vai falar que aquele ali eu conheço, aquilo ali é pinguço, aquilo não tem jeito, aquilo é um drogado, que mentira, está ali. As pessoas em volta vão dizer que você não foi perdoado. O diabo vai acusar na sua mente que você não merece estar onde você está, que você não pode, que não existe perdão para você. É mentira. Porque o Senhor Jesus Cristo nos liberta de todo o pecado através do seu sangue. Está escrito: o sangue de Cristo liberta de todo o pecado. Não há pecado de que você não possa ser liberto. Não há vício de que você não possa ser liberto. Eu fui liberto do vício do crack. É uma das drogas mais devastadoras que eu já vi. De verdade, a gente só perde para o álcool. Porque o álcool é pior do que o crack. Sabe qual é a droga que mais mata no mundo? É o álcool. Direta e indiretamente. Quantos motoristas bêbados não sofrem acidente e não matam outras pessoas naquele acidente? Então o álcool não mata só de cirrose, não. Quantas pessoas não bebem e ficam violentas e no momento que está alcoolizado não comete um ato violento e só cometeu aquele álcool porque estava inspirado pelo álcool, talvez em sua consciência não teve efeito. Então o álcool é a droga que mais mata. Aí tem muita gente que pega alguns textos isolados da Bíblia e fala assim: mas eu posso tomar um pouquinho de vinho. Paulo mandou Timóteo tomar um pouquinho de vinho, porque tinha uma úlcera no estômago. Quando Paulo fala para Timóteo tomar um pouquinho de vinho, ele está respeitando um remédio para a úlcera. Não falando para Paulo: pode tomar um pouquinho de vinho que é prazeroso, que é gostoso, é porque você tem vontade. Ele tomava porque ele tinha uma enfermidade, era remédio. Hoje existem outros medicamentos, a medicina avançou. Nós não temos necessidade de cometer pecado. Nós cometemos pecado porque nós somos sem vergonha. Isso aqui é a palavra. Não, nós somos sem vergonha. Porque nós temos a decisão de dizer não para o pecado. Há momentos em que a gente falha. Todo mundo é falho. Mas ser falho não é desculpa para cometer pecado. Aí tem muita gente: não faço isso, mas é porque eu sou falho. Deus sabe de tudo, Deus sabe de tudo. Deus sabe de outra coisa,
sabe. Inclusive sabe que você não está lutando de verdade contra si mesmo. Deus esquadrinha a mente e o coração de Deus. Claro que há pessoas que num processo de libertação ainda tem a carne mais forte do que o espírito. Porque existe uma guerra entre o espírito e a carne. Quem vai vencer a batalha? Quem você alimentar mais. De início, ninguém chega com força suficiente para vencer a carne. A gente chega cheio de pecado e escravo do pecado. Mas você começa a lutar contra o pecado. Como que eu luto contra o pecado? Com jejum, oração e meditação na Escritura. Jejum, oração, leitura de Bíblia. Jejum, oração, leitura de Bíblia. O que acontece? Seu espírito vai começar a ficar forte. Sua carne começa a ficar mais fraca. Demora um tempo, mas o processo acontece. Para alguns acontece mais rápido, para outros demora um pouco mais, mas acontece. A palavra de Deus, ela é clara em dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é o Senhor Jesus, o Verbo, a palavra, que estava com Deus no princípio, e que é o próprio Deus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 1, diz: no princípio era o Verbo se fez carne. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Quem é o Verbo? O Verbo é Jesus, a palavra. O Verbo é a palavra. Quer conhecer Jesus? Aqui está ele. Leia, medite na palavra. Você vai se aproximar de Cristo. Não existe outra forma. Quando a gente ora, a gente fala com Deus. Quando a gente medita na palavra, Deus fala conosco. E quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente tem diálogo com Deus, fala com Ele, ouve o que Ele diz, mais a gente tem intimidade, porque a gente conhece Ele melhor. E Ele não precisa nos conhecer melhor, porque Ele já sabe até quantos fios de cabelo a gente tem contado na nossa cabeça. Ele viu a gente sendo formado no ventre materno, a formação dos nossos ossos. Ele estava presente. Ele nos deu, Ele nos fez. Com todo amor e carinho. Cada detalhe teu foi projetado, foi sonhado. Você foi planejado no coração de Deus antes de vir para essa terra. Quantas pessoas se acham feias e começam a destruir a sua imagem, achando que está melhorando a sua imagem, mudando um monte de coisa, e entristecendo o Espírito Santo, porque nós somos criados em imagem e semelhança de Deus. Nós somos feitos perfeitos. Deus nos criou perfeitos. Mas, no decorrer da vida, a gente vai se distanciando daquilo que Deus quer para nós e vai satisfazendo naquilo que a gente acha que é bom, porque muitas vezes é gostoso. Então o pecado ele é gostoso, mas não será que o pecado é uma morte. Eu não vou ser hipócrita de chegar aqui e falar assim que eu não gosto de pecado. Mentira. O pecado ele é gostoso, mas ele é de matar. É como um doce que envenenado. É gostoso, mas te leva à morte. Te destrói. A renúncia, ela é dolorosa, mas é ela que vai te dar vida. É como um remédio amargo. É algo que é ruim, ou pelo menos parece ruim no primeiro momento, mas o efeito é bom, duradouro. A renúncia à sua vida, aos prazeres deste mundo, vai te produzir vida abundante. Porque os prazeres deste mundo, ele é prazeroso por um momento. A consequência dele é má. E essa maldade é duradoura. Vai te causar depressão, vai te causar ansiedade, vai destruir teu casamento, vai destruir a tua vida social, muitas vezes, a tua moral, a tua dignidade. Porque é isso que o pecado faz. A Bíblia, ela diz que Satanás,
o ladrão. Veio para matar, roubar e destruir. Jesus disse que ele veio para dar vida e vida com abundância. Como nós já dissemos aqui, quem é Jesus? É a palavra. Quando eu sigo a palavra, eu tenho vida abundante. Do meu interior vai fluir rio de água viva. Para mim mesmo e para quem está à minha volta. Eu consigo ter força e fortalecer quem está à minha volta. Por quê? Porque o Espírito Santo brota do meu interior quando eu vivo a palavra. Essa força não vem de mim. Essa força vem da palavra que eu digo. É ela que me fortalece todos os dias. É ela que me anima e me orienta. Luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés é a palavra. Quando eu me direciono na palavra, meditando, eu medito na palavra de noite. Está aqui minha filha que não me deixa mentir. Hoje ela está aqui, graças a Deus, ela trabalha comigo. Eu não falo um palavrão. Pode perguntar para ela depois. Tem momentos que eu me exalto? Tem. Só que a Bíblia diz assim, ó, ireis e não pequeis. Então eu posso ter ira, eu posso pirar, eu tenho direito, a Bíblia me diz, eu posso ter um momento de ira. Eu não posso pecar no momento da ira. Ofender alguém, maltratar, agir com violência, física ou verbal, isso eu não posso. Mas tem um momento em que eu estou estressado, que eu estou medo, eu tenho. Eu sou de carne e osso, sou humano, como todo mundo. A diferença é que eu tenho um temor tão grande de entristecer o Espírito Santo de Deus, que eu penso em cada palavra que eu vou proferir. Mas isso não é infinito. É fruto do Espírito. Depois você medita, Gálatas 5. Obras da carne, frutos do Espírito. Como que eu vou conseguir que seja produzido em mim o fruto do Espírito? Quem produz é o Espírito Santo, não sou eu. O fruto é dele, não é meu. Eu sou a vara. Só posso produzir o fruto se eu estiver ligado na videira, que é Jesus. A única maneira é meditando na Escritura, de dia e de noite, em todos os tempos. Amém, igreja? A responsabilidade dos nossos atos é nossa. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Deus nos deu liberdade para escolher. Se você alimentar a tua carne vai ficar mais forte que o espírito, você vai fazer más escolhas e fatalmente a destruição vai te alcançar. Não porque Deus quer, ou porque Ele está te castigando, é porque você está se afastando de Deus e o inimigo das nossas almas vai poder se chegar mais perto de você, porque você está distante de quem te protege, quem te guarda. Mas quando você se aproxima de Deus, você vai ter uma fortaleza que é imbatível, que é intransponível, que é invencível. Você vai ter alguém pelejando por você e quando chegar as adversidades, os problemas da dificuldade, você vai estar firmado na rocha eterna. Você não será abalado. É por isso que diz que os que confiam no Senhor são como montes de Sião que não se abalam, permanecem para sempre. Então confie em Deus. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, eu não sei qual é o seu problema, mas eu sei qual é a tua solução. A solução é Jesus, Ele soluciona qualquer problema, mas você precisa entregar a Ele a tua vida e os teus problemas e confiar nele. Ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. E Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele diz, porque Ele é Deus que vela pela tua palavra. Ele cumpre com tudo que Ele diz. Breve, muito em breve, Jesus Cristo vai vir para arrebatar a sua igreja. Ele prometeu que Ele iria para o Pai, que na casa do Pai há muitas moradas, e Ele nos prepararia um lugar. Deus é preparado para mim e para você, no céu. O inferno não foi feito para o homem, o inferno não foi feito para o ser humano.
O lago de fogo é para Satanás e seus demônios. O ser humano vai falar porque quer. Porque prefere seguir o diabo e as coisas que ele tem, que parecem boas. Mas no final é caminho de morte. Não se deixe iludir. Peça ao Espírito Santo que sempre revele a você a verdade. Existe uma verdade absoluta? Existe. Não é a minha verdade ou a tua verdade. A verdade ela não é relativa. Ou é verdade ou é mentira. Não existe meio termo. A verdade é essa aqui. É o próprio Jesus. Ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por ele. Não existe outro jeito. Não adianta. Eu tentei várias vezes fazer do meu jeito, só deu errado. Quando eu abri mão de mim, para fazer do jeito que a Bíblia ensina, que a Bíblia ordena, não foi fácil, e não será, e não é. Mas acredite, o começo é mais difícil. Depois que você começa a dar os primeiros passos em direção a Deus, Ele vai te fortalecendo. Em momento nenhum o Evangelho vai ficar fácil. Porque a porta é estreita e o caminho é apertado. Não vai ficar fácil. Mas acredite, vale muito a pena andar com Cristo. Você vai ser perseguido. Você vai ser maltratado muitas vezes. E você não vai poder reagir humanamente, fisicamente. Você não vai para a briga. As nossas lutas a gente vence é no joelho. É na oração. Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue. Nossa luta é contra Satanás e seus demônios. E a única maneira de você vencer o inferno é na oração. Tem alguém querendo te matar? Óbvio. Nabucodonosor quis matar Sadraque, Mesaque e Abednego, jogou os três na fornalha de fogo. O que aconteceu? Ele perdeu a sua força. Ninguém morreu. Um outro rei, Assuero, se eu não me engano, me esqueci agora, lançou Daniel na prova dos leões. Ele nem queria fazer isso, mas ele foi induzido pelos que estavam em volta de Daniel. Foi lançado Daniel na prova dos leões. O que aconteceu? Leão Jesus. O Daniel não aconteceu nenhuma reunião, mas aqueles que tentaram jogaram Daniel na cova, achando que ele ia perecer, em seguida eles foram jogados na cova do leão. E a Bíblia diz que eles nem chegaram ao fundo da cova do leão e já tinham estraçalhado todos eles. E suas famílias. Olha como tem peso as suas decisões. Quando você escolhe o que é errado, você nunca vai prejudicar só você. Você vai prejudicar sempre você e quem estiver perto de você. Quando você decide fazer o que é certo, você abençoa a sua vida e a sua descendência. Porque é cumprimento da palavra de Deus. A palavra de Deus ela sempre vai se cumprir na sua vida. Você crendo ou não, obedecendo ou não. Ela é uma espada de dois gumes. Ou ela vai se cumprir para te abençoar e te construir quando você obedece e ouve, ou o oposto acontece. Mas ela sempre vai se cumprir. Amém, igreja? Nós temos uma responsabilidade de fazer as escolhas certas. Conselho que eu dou, o que é o que eu faço todos os dias, quando você acordar, ore ao Espírito Santo e peça que Ele ande com você e te ajude a fazer as escolhas que agradam a Ele, a tomar as decisões corretas. Ele vai te conduzir. E se você é conduzido pelo Espírito Santo de Deus, pode ter certeza, você vai ter luta, mas você vai vencer todas elas. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade, as formas que eu louvo o nome do Senhor Jesus, e que o Espírito Santo seja com cada um, em nome de Jesus, para a glória do nome dele, porque ele é digno de toda a honra e glória. Amém? Que Deus abençoe o pastor Hélio.